Olá a todos e bem-vindos de volta! Hoje foi mais um ótimo dia no mercado de ações. Parece que estamos passando por um tipo de recuperação em V, o que significa que temos algumas perguntas agora, certo? Porque algumas semanas atrás eram sessões de terapia. Até onde isso pode cair? Devo comprar agora ou devo esperar? Bem, adivinha só? As recuperações acontecem muito rápido. Vamos falar de alguns nomes que se recuperaram rapidamente. Esse é meu estratégia. Compartilhe o seu nos comentários. Mais bancos divulgaram resultados trimestrais antes da abertura do mercado. A Amazon fez sua segunda maior aquisição da história. Vamos comentar sobre isso. Algumas análises sobre a Robinhood, sobre o Google e também um relatório sobre o Google. E depois vamos revisitar o DCF da Microsoft de ontem. Alguns de vocês acharam que fui conservador demais, então alterei alguns números e premissas. Vocês verão os resultados e também podem testar. É grátis. Não preciso do seu e-mail ou qualquer informação. A única coisa que eu preciso de vocês é que cliquem no botão de inscrever-se e no botão de curtir. E é só isso. Claro, se quiserem me apoiar ainda mais, podem conferir o link na descrição. E no comentário fixado, vocês vão encontrar as 10 melhores ações para comprar agora. Acessem full.com/couchinvestor. Muito obrigado. O link do DCF vai estar nos comentários fixados. E o que estamos vendo hoje, e na verdade nos últimos dias, é que as anteriormente conhecidas como 7 magníficas grandes empresas de tecnologia estão no verde todos os dias. Parece que de repente o mercado percebeu que, algumas das maiores, mais lucrativas e melhores empresas do planeta estavam sendo negociadas a preços bem baixos. Então sim, Nvidia agora está perto de $200 por ação, Google $332 por ação, Microsoft se aproximando de $400 por ação, temos a Meta aqui a $662 por ação. E sim, a Amazon chegou a tocar 250. Agora estamos de volta a 214,9. Netflix está em 106. Oracle, 163. Acho que um dia e meio atrás, isso estava sendo negociado em torno de 140. Temos a Tesla que voltou para $364 por ação. Mas o que também vemos hoje de novo é bem estranho, mas o mercado sempre foi tão estranho assim. Bem, hoje de novo, o que vemos é que as ações de cibersegurança voltaram para o vermelho. Não estão super no vermelho como na semana passada, caindo cerca de 10%. Não, está no vermelho. Não está participando da alta de hoje. Outros nomes em vermelho incluem a ST Space Mobile, devido à aquisição pela Amazon. Falaremos sobre isso. Duolingo, ainda na faixa dos $90, caiu 2,2%. A Intel caiu um pouco, mas ao contrário de ontem, quando empresas de cibersegurança e SaaS subiram, um dia positivo não significa que já estamos fora de perigo. E adivinha, hoje a Adobe está levemente no vermelho, a ServiceNow levemente no vermelho, a Rubrik está levemente no vermelho, a Salesforce está levemente no vermelho. Então, parece que sim, ainda estamos nessa. Ok, o mercado gosta de software ou o mercado odeia software? Qual dos dois? Mas é bom ver que finalmente, há um pequeno desacoplamento porque a Microsoft estava sendo negociada junto com essas ações de SaaS. Quando o SaaS caía, a Microsoft caía. Quando o SaaS subia, a Microsoft subia. Bem, hoje não é uma conclusão, mas hoje a Microsoft subiu enquanto as ações de SaaS e de cibersegurança caíram. O que também vemos é uma força contínua aqui com as neoclouds, todas muito verdes, bem destacadas. Também temos algumas ações de fintech aqui que subiram bastante. Neste caso temos a Robinhood, que subiu mais de 10%, Sazar subiu quase 11%, o Ebu subiu 10,2%. Então, definitivamente foi um dia muito bom no geral, especialmente para o meu portfólio pessoal. Agora vamos começar com as notícias da Amazon. Amazon leu anteriormente Amazon Project Caps. Nós falamos sobre isso, na verdade, os rumores na semana passada. Então, eles vão adquirir a empresa Globalstar. Então, os acionistas da Globalstar vão receber ou $90 por ação em dinheiro, ou 0,32, 10 ações da Amazon limitadas a $90 por ação. O pagamento em dinheiro é limitado a 40% do valor total da transação. A expectativa é que o acordo seja fechado em 2027, dependendo das aprovações regulatórias e marcos de satélite. O objetivo aqui é integrar os ativos de espectro da Globalstar, a infraestrutura de satélites e a experiência rede Léo da Amazon. Agora, o impacto estratégico, é claro, nesse caso, começa em 2028, então ainda temos algum tempo. Os satélites LEO de próxima geração da Amazon vão permitir voz, texto e dados diretamente para smartphones e dispositivos IoT. Promete velocidades mais rápidas e maior eficiência que os sistemas legados de conexão direta ao celular, unindo serviços de satélite fixos e móveis para conectividade global contínua de alta velocidade,
inclusive em áreas sem redes terrestres. Já ouvimos isso, claro, da SpaceX, Starlink e também da Ast Space Mobile. Depois há uma parceria entre a Amazon e a Apple. A Amazon Leo vai dar suporte aos serviços via satélite do iPhone e do Apple Watch, dando continuidade ao que a Globalstar já suporta SOS de emergência, Find My Mensagens e assistência rodoviária. Eu acredito que a Apple possui uma participação na Globalstar, não lembro exatamente quanto. E a Apple e a Amazon vão colaborar em recursos de satélite ampliados através da rede aprimorada Leo da Amazon. Para mim, com a Amazon, sempre foi a mesma história. É uma das melhores empresas do planeta para ter na carteira e simplesmente deixar eles fazerem o que sabem de melhor. O que eles fazem de melhor é ter um mercado endereçável total e continuar expandindo isso. Ao longo dos anos, desde que começaram a empresa, desde que Jeff Bezos começou a empresa, o mercado endereçável total deles continuou se expandindo e expandindo e expandindo. E nesse caso, eu realmente acredito que, eventualmente, isso talvez se torne um acréscimo à assinatura do Amazon Prime. E sim, eu acho que as pessoas vão pagar um pouco mais do que pagam atualmente. Já disse isso antes e vou repetir. Eu acho que a assinatura do Amazon Prime, especialmente quando você está nos Estados Unidos, é um dos melhores serviços de assinatura do planeta. E toda vez que eles adicionam mais e mais valor ao serviço, sim, eles podem aumentar os preços, o que significa que você vai continuar no ecossistema da Amazon. Agora, o que isso significa para a Ast Space Mobile? É o fim, certo? Porque vimos as ações caírem cerca de 10%. Eu não acho que seja o fim. Acho que vi alguém compartilhar uma história do CEO da Ast Space Mobile com Jeff Bezos conversando sobre a Blue Origin AST. Pode ser que algo esteja acontecendo lá? A concorrência era inevitável. Os riscos envolvendo a Ast Space Mobile sempre existiram, certo? Não é como se a SpaceX Starlink não existisse. Não é como se a Amazon, o projeto Kuiper e a Blue Origin e tudo isso não existissem. Eles já existiam antes. Então, para aqueles que estão surpresos com isso agora, acho que vocês não pesquisaram direito. Mas esse é o fim da Ast Space Mobile? Não, eu não acho. Mas sempre que você tem que competir, nesse caso com a SpaceX e também com a Amazon, quem sabe? Talvez a Astia também faça uma parceria aqui com a Amazon. Pode haver uma parceria estratégica com a Blue Origin. Isso ainda precisa ser visto. Claro, Blue Origin e Amazon são empresas diferentes. Vamos ver. Mas para os acionistas da Amazon, primeiro ver a ação a $250, isso é ótimo. Ótimo. Segundo, aqui novamente garantindo que eles continuem expandindo o seu mercado total endereçável. Temos uma análise de um analista sobre a Amazon agora que os preços estão bem melhores, certo? Como de costume, temos uma recomendação de compra que foi reiterada, mantendo um preço-alvo de $280 aqui pela Truist, potencial de alta de 13,2%. Principais pontos. A aquisição da Globalstar reforça o portfólio de serviços via satélite da Amazon, adiciona satélites e espectro licenciado, aprimorando a rede Leo. A parceria com a Apple é estratégica e ajuda a Amazon a competir com a Starlink, e a internet via satélite é vista como um importante motor de crescimento no longo prazo. Concordo totalmente. Quanto a Robinhood, e vamos falar sobre fintech em breve, temos aqui uma classificação de desempenho superior que foi reiterada e um preço-alvo em dólares que foi mantido. Ainda há potencial de valorização com a recuperação das criptomoedas e o crescimento do mercado de previsões impulsionando esse cenário. A recuperação das criptomoedas é incerta, mas temos dados que apoiam o crescimento do mercado de previsões. A receita de 2026 está 9% acima do consenso. O lucro por ação subiu, 16%. A receita de 2027 está 18% acima do consenso. O lucro por ação subiu 25%. Os volumes de negociação devem se recuperar no segundo trimestre após um primeiro trimestre fraco. Mais de 50% das quedas das ações desde o quarto trimestre já são vistas como precificadas. Eu concordo. A participação do varejo subiu de 11% para 14% com a expansão para cripto e mercados de previsão. Apenas 4% do mercado total endereçável de corretagem foi alcançado, indicando amplo potencial de crescimento, inclusive em receitas bancárias e de consultoria com novos produtos. Eles divulgarão os resultados trimestrais em 28 de abril. Acredito que os números estarão bem melhores e as projeções também devem ser positivas. Eu acho que do lado bancário devemos ver números bem positivos. Agora, enquanto isso, temos alguns dados de mercados de previsão esportiva. Juan, excelente para acompanhar no X. Na semana passada, os contratos de eventos esportivos atingiram novo recorde de volume negociado na Kalsi, mesmo com o fim das temporadas de basquete universitário e futebol. O golfe movimentou mais de $500 milhões, um recorde. A MLB também bateu recorde com mais de $360 milhões negociados,
O tênis teve mais de 400 milhões de dólares negociados pela segunda semana consecutiva. O volume total negociado foi de 2,76 bilhões de dólares. Claro, no momento Robinhood e Calce têm uma parceria, mas eventualmente eu acho que a Robinhood vai acabar ficando com a maior parte do mercado de previsões. Agora, eu sei, e já disse isso antes, vou repetir. Só porque agora sou acionista da Robinhood, não significa que eu seja totalmente a favor de mercados de previsões estarem no mesmo aplicativo em que você investe, não. De jeito nenhum. Eu acho que deveria ser um aplicativo diferente. Com certeza deveria ser um aplicativo diferente. Não deveria ser misturado com ações. Definitivamente não. Então, minha opinião sobre isso não muda nem um pouco, indo para o Google Alphabet, e um dos principais motivos pelos quais a Broadcom teve um pouco de fraqueza hoje. Então, aparentemente, o Google está negociando ativamente projetos de desenvolvimento de TPU com a Marvell, que teria um papel de serviço de design semelhante ao da MediaTek. A intenção do Google é diversificar sua base de fornecedores e aproveitar a força da Marvell em interconexão de alta velocidade para otimizar custo e desempenho. Esses projetos estão na fase inicial de definição de especificações. Além disso, o Google está acelerando uma arquitetura dedicada de inferência, a versão do Google de uma LPU, otimizada para LLMs, para combater o avanço da NVIDIA no mercado de inferência de alto desempenho por meio do Groq. Groq com Q. Esse novo acelerador de inferência também está dentro do escopo das discussões com a Marvell. É claro que é ótimo ter a Marvell e a Broadcom como grandes concorrentes, porque sim, isso eventualmente vai reduzir os custos. Eventualmente, essas grandes empresas não vão precisar pagar quantias enormes de dinheiro para ter GPUs, TPUs, o que for, o que significa que os serviços que eles vão oferecer vão acabar ficando mais baratos. Ou bem, eles simplesmente vão acabar ganhando muito mais dinheiro. Ou opção 3, se você está usando Perplexity, Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, seja qual for, bem, os créditos, às vezes os créditos acabam muito rápido se você é um usuário que usa muito. Eu realmente acredito que no futuro, à medida que a adoção em massa acontecer, bem, essas empresas as que são super lucrativas vão conseguir e a Meta também. Nós vimos isso, na verdade, alguns dias atrás. Elas vão conseguir te oferecer esses tipos de serviços por uma fração do custo. Elas vão conseguir te oferecer uma quantidade insana de créditos para você aproveitar. Você pode trabalhar sem precisar pensar: estou ficando sem créditos? Sim ou não? Eu, pessoalmente, já usei o Perplexity Computer e fiquei sem créditos. É um produto incrível, mas esse limite de créditos não vai existir no futuro. E aí nós temos, claro, um relatório de analistas sobre o Google. Então, Guggenheim aqui manteve a recomendação de compra e o preço-alvo de $375 foi mantido. Principais destaques: receita do primeiro trimestre subiu 19% ano a ano, impulsionada por buscas, anúncios do YouTube e nuvem. O crescimento da nuvem foi superior a 50%, com uma carteira de pedidos de $243 bilhões. Isso representa um aumento de 161% em relação ao ano anterior, impulsionado por buscas e YouTube, por investimento publicitário resiliente e CPMs mais altos. O aumento dos investimentos em IA está entre 175 e 185 bilhões de dólares. Isso aumenta o foco nos retornos e na duração em todos os setores, não apenas para o Google. E pressão sobre o fluxo de caixa livre no curto prazo, mas espera-se que supere os picos anteriores até 2028. Agora quero mostrar para vocês um pequeno trecho do Sundar falando sobre a importância de também controlar o hardware. E é muito parecido com o que a Apple vem fazendo ao longo das últimas 2 décadas. A reinternalização do hardware será retomada? Ou o modelo será majoritariamente baseado em parcerias para expandir essas soluções? Acho que seríamos bem abertos. Minha lição com a Waymo e do lado da IA, com TPUs, etc., acho que para realmente avançar bem, especialmente em áreas onde você tem segurança, regulamentação, tudo isso, você quer a experiência em primeira mão do ciclo de feedback do produto. Então, acho que ter hardware próprio vai acabar sendo muito importante. É assim que eu diria neste momento. Eu sei que não é nenhum bicho de 7 cabeças, e você sabe o que Steve Jobs disse. Bem, na verdade não é uma frase do Steve Jobs, mas acho que vimos isso quando eles lançaram o iPhone, se eu me lembro corretamente, ou talvez eu não esteja me lembrando direito, deixe aí nos comentários abaixo. Mas se você leva software a sério, tem que fazer seu próprio hardware. E eu acho que na era da IA, especialmente quando as coisas vão ser extremamente fáceis de serem abaladas, se você controla o ecossistema, se você controla o hardware e o software, bem, não vai ser tão fácil assim. E o Google, com o Waymo, com o Google Cloud, com os TPUs, etc, etc. Com robótica vai ser muito difícil de abalar uma empresa como o Google.
Seguindo em frente, depois de alguns aumentos de preço-alvo para a CoreWeave, temos aqui uma recomendação de desempenho acima do mercado que foi mantida e um preço-alvo que foi elevado, mas que está muito abaixo do nível em que estamos agora. Dólares subiu de $56 ainda, com uma queda potencial de 39%. Por quê? Principais destaques: acordo de 21 bilhões de dólares americanos com a Meta. O novo acordo com a Anthropic traz mais um grande cliente. A empresa já supera as expectativas para 2026. Analistas veem força no curto prazo, mas têm preocupações no longo prazo. Preocupação estrutural de longo prazo, apesar do impulso dos acordos no curto prazo. Eu gostaria de ter visto mais explicações do analista, porque tudo o que vejo aqui são pontos positivos. Sim, é claro, ainda há muita dívida. Sim, claro, qualquer atraso causará problemas. Mas você aumenta o preço-alvo em 19,6% ainda, assim mantém uma recomendação de desempenho abaixo da média. E eu realmente não estou vendo por que você está tão pessimista assim. Passando para os resultados dos bancos antes de voltar para o DCF da Microsoft. Então tivemos Wells Fargo, Citigroup, BlackRock e JP Morgan. O que vimos com o Wells Fargo? Bem, tivemos uma pequena decepção na receita líquida de juros, mas superou as expectativas no lucro por ação, nos empréstimos médios e nos depósitos. A receita aumentou 6% em relação ao ano anterior e o EPS subiu 15% em relação ao ano anterior. Com relação ao crédito privado, o Wells Fargo tinha cerca de 36,2 bilhões de dólares em empréstimos atrelados ao crédito privado no final do trimestre. O Citigroup superou expectativas e teve receita 14% maior que no ano anterior. Lucro por ação superou expectativas e receita líquida de juros subiu, 12% sobre o ano anterior. Diferente da leve fraqueza do Goldman ontem, aqui renda fixa e ações superaram as expectativas, com atividade sólida dos clientes e melhores condições de negociação. Quanto ao macro, os mercados de capitais continuam abertos, a atividade corporativa permanece saudável e o tom foi mais resiliente do que recessivo. É sempre bom ouvir isso. Sobre a BlackRock, houve leve decepção no volume de ativos, mas a receita surpreendeu positivamente, subindo 27% em relação ao ano anterior. O lucro por ação ajustado também superou as expectativas, com alta de 11% em relação ao ano anterior. Sobre os mercados privados, afirmaram que os fluxos líquidos foram positivos, fortalecendo a diversificação da BlackRock. A leitura da administração sobre crédito foi de dispersão, não de disrupção. Ainda vem o crédito privado de forma positiva, mas mais seletivos. Por fim, o JP Morgan superou as expectativas. A receita cresceu 10% o lucro por ação, 17% e o retorno sobre o patrimônio atingiu 19% acima dos 17,3% esperados. A alta lucratividade indica que o banco segue se beneficiando da escala, trading e atividade ampla da base de clientes. A economia dos Estados Unidos parece mais sólida do que muitos temiam, o que é curioso, pois Jamie Dimon diz o contrário na TV. Mas na teleconferência de resultados soa bem mais otimista. E o crédito privado não foi o principal assunto, o destaque foi a força da franquia diversificada. Rapidamente, voltando aqui para o DCF da Microsoft. Então, o preço das ações subiu um pouco desde a última vez que falamos na segunda-feira. No cenário otimista, há potencial de alta de 45,2% e no cenário base, de 10,6%. Para o cenário pessimista, queda de 35,6%. Para o valor justo ponderado pela probabilidade, alta de 18,4%. Agora, em relação às minhas premissas, o crescimento da receita, eu ajustei um pouco para cima, mas como você pode ver, isso é muito realista. Não é tão conservador assim. Agora talvez você ache que a margem EBIT no final será de 50% no cenário base. É definitivamente possível. Mas o crescimento da receita eu ainda preciso ver antes de poder ajustar para que ele permaneça na faixa dos 10 e poucos por cento no sétimo, oitavo, nono, 10º ano ou algo assim. Mas por enquanto ainda acho que essas premissas foram ajustadas levemente para cima. Elas são as mais realistas. Então, se terminarmos em 50% bem, não mudou muita coisa aqui. Essa é a questão. Não mudou muita coisa mesmo quando você ajusta um pouco para cima. Claro, se começarmos a ajustar o beta, se fizermos, digamos, o caso base em 1,15 e então o caso otimista em 1,1, aqui você vai ver alguma mudança. Então agora o valor justo ponderado pela probabilidade representa um potencial de valorização de 20,2% em relação ao nível atual. Caso base 12,5% em vez de apenas 10,6%.
Então, pequenas mudanças sim, realmente te dão 1 ou 2% a mais aqui e ali, mas o mais importante aqui, claro, é ser realista, é olhar para os cenários, o otimista, o cenário base, o pessimista aqui e perguntar: isso faz sentido? Isso é realista? Além disso, aliás, se eles tiverem um desempenho melhor, muito bom. Você prefere não estar do outro lado da moeda. Assim, faz suas suposições e fica satisfeito porque, de repente, parece haver muito potencial de valorização sobrando. E aí, bem, isso não é realista e esse potencial de valorização não existe. Então isso vai te prejudicar. Por isso, eu prefiro ser conservador e ter mais potencial de valorização do que o contrário. Passando, é claro, para os nomes que têm disparado e subido bastante. Eu tenho que começar, claro, com Nebius, um dos maiores vencedores dos últimos 12 meses e com certeza nas últimas semanas. Nebius subiu 76% desde o final de março. Agora está oficialmente acima de 161 dólares por ação. Já vou adiantar isso agora. Se você não se sente confortável, se quiser realizar lucros, ninguém vai te culpar, eu pessoalmente vou manter minha posição. Se a gente voltar a cair, tudo bem por mim. Eu só vou acumular mais ações se isso acontecer. Se não, beleza, vamos ver como isso continua. Para mim, essa é uma daquelas empresas em que eu estou me sentindo muito confiante na execução. Estou me sentindo muito confiante na equipe. Venho dizendo isso há mais de 12 meses. Quando começamos a acompanhar a empresa, ela valia cerca de 20 dólares. E agora estamos aqui com 161 dólares por ação, então antes de tudo, parabéns a todos. Para quem possui isso, e agora realmente não há problema em realizar ganhos ou simplesmente não fazer nada. O mesmo vale aqui para a CoreWeave. Embora eu pessoalmente tenha realizado ganhos, eu vendi cerca de 11 mil dólares em ações. Essa aqui subiu 72% também no mesmo período. Agora, por que eu vendi CoreWeave e não estou vendendo Nebius? Bem, eu não estou vendendo Nebius porque já realizei lucros com CoreWeave. E Nebius para mim sempre foi uma empresa na qual eu tinha mais convicção do que CoreWeave, ou até mesmo Iron. Por exemplo, Iron, podemos olhar o desempenho nesse mesmo período. Também subiu 50%. Alguns nomes de fintech ficaram para trás porque os de semicondutores se destacaram, certo? Se olharmos para a Nvidia também começou a se movimentar aqui no final de março. Se olharmos para a Micron, mesma coisa aqui. Se olharmos para a AMD, é exatamente a mesma história. E lembre-se do sentimento, aliás, com a AMD, um repique muito limpo a partir daquela média móvel de 200 dias. Com a Micron, estamos aqui novamente no mesmo lugar de antes. Será que isso pode ser um topo duplo? Eu não sei, mas o que eu sei é que essa empresa ainda está crescendo de forma extremamente rápida. Agora, com esses nomes de semicondutores, nomes de IA, definitivamente um tipo de recuperação em V. Volte e veja qual era o sentimento em torno de 196 dólares por ação da AMD, basicamente no final de março, quando as pessoas diziam: ah, vai voltar para 150. Nvidia, certo? Nvidia estava a 164 dólares por ação. Agora estamos mais perto de 200 dólares por ação, depois de ficar andando de lado nos últimos 7 meses, mais ou menos. Então, por quê? Qual que é o sentimento? O sentimento mudou? A tese mudou. Não, a tese não mudou lá atrás quando a ação estava mais baixa. A tese também não mudou hoje, mesmo estando muito mais alta. O preço da ação mudou e o sentimento mudou. Só isso. E geralmente é isso que acontece. Se a gente olhar para um dos nomes populares de fintech, SoFi, o que aconteceu aqui? O negócio ficou 50% pior. Não, a ação simplesmente caiu. 50%. O cenário macroeconômico não estava bom para nomes de fintech, mas o negócio em si definitivamente melhorou nos últimos meses. Então, fintech é o setor que ficou para trás aqui. Mas mesmo com SoFi, podemos ver que desde o fundo, na mesma data aqui, a ação agora subiu 18,3%. Não é 50% ou 73% como os nomes de IA. Mas é aqui que está a oportunidade. Eu ainda acho que sim, mesmo com Robinhood, mesmo com SoFi, mesmo com alguns outros nomes aqui na lista, essas ainda são empresas muito boas. A ação, ainda em torno de 13 dólares, 13,5 dólares por ação fintech, é um setor que tem ficado para trás. E se você olhar para os grandes negócios dentro desse setor, eu ainda acho que mesmo com a recuperação agora, e talvez você quisesse ver esse impulso, ainda há muitas oportunidades. Mesmo com a Meta estava sendo negociada a 500 dólares, 520 dólares por ação mais ou menos. Agora estamos em 662 dólares por ação. Ação. É o fim aqui. Está super caro agora. Não, eu ainda acho que é um ótimo negócio, especialmente porque já sabemos sobre o novo modelo de IA deles.
Nós sabemos que ele é extremamente competitivo. Então sim, eu acho que vale a pena pagar os $100 extras por ação. Se você comprou aqui no fundo, de modo geral, parabéns, você não deixou seus sentimentos, ou bem, o fato de o preço das ações ter caído significar que eu não deveria comprar esses negócios, porque isso também significaria que esses negócios são horríveis. Não, o negócio não mudou. O que mudou foi o preço da ação. O sentimento mudou, mas a tese raramente muda só porque a ação caiu. Eu digo raramente porque, às vezes, sim, existe um motivo para a ação cair, mas para mim isso é bem claro. Eu ainda vejo muitas empresas sendo negociadas a preços atrativos, então não tenho problema nenhum em comprar essas, certo? Se você pensa que agora, o mercado ficou positivo nos últimos dias, então não posso mais comprar, vou esperar uma queda. Então eu só digo, ok, volta um pouco e nos diga o que você falou algumas semanas atrás, quando tudo estava negativo. Tenho quase certeza de que muitos disseram, não posso comprar agora, tudo está negativo, provavelmente vai cair mais. Mas adivinha só? Não caiu. Não caiu. Em um momento chegamos ao fundo e depois recuperou bem rápido. E quem vendeu no fundo, bom, a gente já falou sobre os 10 melhores dias. Os 10 melhores dias. Os melhores dias ao longo do ano geralmente acontecem no dia seguinte ou 2 dias depois dos piores dias. Por isso, nunca é bom tentar acertar o momento certo no mercado. Nunca é bom sair do mercado só porque acha que pode cair mais ou não. O que é ótimo é comprar boas empresas para o longo prazo e continuar comprando boas empresas. Mesmo que o sentimento não seja positivo, mesmo que não pareça uma boa ideia porque todo o mercado está caindo. Se você vê uma boa empresa sendo negociada a um ótimo preço, apertar o botão de compra raramente é a pior decisão. E então, no geral, é isso da minha parte. No vídeo de hoje, a temporada de resultados está prestes a começar. Vai ser muito divertido. Então, certifique-se de estar inscrito e com o sininho de notificações ativado para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.